E aí, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Agora a gente vai para banco de dados. Banco de dados é incrível também. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, vou mostrar uma planilha. Rodolfo, você é maluco? Por que você está mostrando uma planilha? Opa, é simples, gente. É muito simples. Deixa eu colocar aqui, database. É muito simples. Imaginem que eu vou colocar users. Vou colocar em português para ficar mais fácil. Usuário. Então vamos lá. A gente tem um banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados, gente, é um software, é uma aplicação como uma planilha. Só que é uma planilha muito mais robusta, claro, né? É um software que emula uma planilha. Lembra do que como funciona a planilha? Linha, coluna, certo? Lá a gente não olha para linha um, linha 2, A, B, não, porque o software internamente ele faz uma busca, isso para a gente é irrelevante, mas depois a gente vai usar uma planilha como banco de dados e eu vou mostrar isso para vocês. Beleza, eu quero que vocês entendam aqui, vou colocar usuário com projeto, por exemplo. Beleza. Então, como que funciona? A gente tem uma planilha e nessa planilha a gente pode colocar dá nomes para esses registros. O que, que significa isso? Dá um cabeçalho. O que, que significa isso, Rodolfo? Lembra quando vocês têm, por exemplo, num lugar onde você vai cadastrar, você tem nome, idade, você tem, por exemplo, aí, por exemplo, endereço. Eu posso criar ou posso adicionar um endereço aqui. Endereço. Só que aí você precisa começar a pensar. Eu tenho necessidade de ficar. Por exemplo, o Rodolfo mora na rua, sei lá, Romana. A Andrea também mora na rua Romana. Faz sentido eu ficar toda hora cadastrando o registro aqui do mesmo endereço? Não. A gente pode criar IDs. Isso daqui são IDs, ó. Um, 2, 3, 4, 5. São os IDs. É a linha em que isso foi cadastrado, correto? Então, existem várias formas de IDs, tá? Eu estou exemplificando uma aqui. Então, eu poderia criar mais uma coluna que eu colocaria um ID aqui. O que é um ID? É um identificador único. O que é um identificador único, Rodolfo? Seu CPF. Existe alguém no Brasil com um CPF igual ao seu? Não. É uma maneira de eu te identificar, ou o governo, ou o Estado te identificar. Simplesmente você é você por conta daquele ID. Beleza? Então aqui a gente tem os IDs, poderíamos ter mais informação. E endereço, eu não vou colocar. Então a gente pode colocar aqui o ID, nome, idade e poderíamos ter mais informações aqui. Beleza, vamos cadastrar aqui mais uma. Vamos cadastrar uma pessoa? Vou colocar um ID 1, que é o primeiro registro. Vou cadastrar o Rodolfo Peixoto. A idade, vou colocar 32 anos. Aí você olha assim, olha, esse registro tá legal, porque assim, gente, a gente sempre precisa entender como a gente vai trabalhar com esses dados. O que que é trabalhar com os dados? Dado que eu tenho um nome e eu quero só chamar ele pelo primeiro nome, eu tenho que fazer um cálculo, eu posso armazenar da maneira correta já. Então eu poderia criar mais uma coluna, que eu chamaria de nome e sobrenome. Então aqui eu já posso melhorar, certo? Rodolfo Peixoto. Eu já não preciso. Se eu quero o nome, pum, eu chamo e na coluna nome. Se eu quero sobrenome, eu chamo na coluna sobrenome. E assim sucessivamente. É importante vocês entenderem que os registros aqui, eles podem ir sendo cadastrados. Aqui a gente coloca um auto incremento. A gente incrementa. Então, aqui é um, a gente bota mais um, dois. Beleza. Andréia Ramires. Idade, 52 anos. E aí eu posso ir cadastrando. Isso é o conceito mais básico de desenvolvimento, de cadastro de planilha, tá? Então aqui no projeto eu vou cadastrar também. Eu vou criar um ID, eu tenho o nome do projeto, eu tenho o tempo do projeto. Quando foi cadastrado esse projeto, a gente chama de created at, criado em. Eu posso, quando ele atualizar, eu posso adicionar essa data também. Então, atualizado em.
olha só, aí a gente pode cadastrar aqui um registro, certo? Então, o nome do projeto vai ser skill.dev, tempo do projeto vai ser serão de 13 meses. Uma pergunta, dessa forma é uma forma legal de eu trabalhar? Imagina que é o seguinte, eu quero pegar quantos meses? Eu preciso botar 13 meses? Ou eu posso colocar só 13? Olha isso, gente. Vocês precisam entender. Lembra do que a gente tinha falado sobre os dados? O banco de dados ele precisa ser normalizado, sempre bem pensado. Como que esses dados vão ser inseridos? Como que você vai trabalhar com esses dados no futuramente? Mesmo que vocês não estejam trabalhando, vocês precisam entender sempre como é trabalhar. Ah, Rodolfo, mas o que você está dizendo? Beleza. É isso, é você olhar o tempo de projeto. Eu preciso cadastrar uma data ou eu posso cadastrar um número? Um número. Ou eu preciso cadastrar uma string com 13 meses? Não, gente, eu não preciso. Se eu colocar que tempo do projeto vai ser sempre em meses, eu vou saber que quando eu pegar um número, ele vai ser 13 meses. Agora aqui, eu posso colocar uma data. Eu vou colocar uma data aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, days. Pera aí. Eu vou colocar uma data assim, ó. O banco de dados já tem um modo de trabalhar, tá? A gente só tá dando uma passada macro para vocês entenderem o macro. Então aqui foi criado no dia, deixa eu colocar aqui. Foi cadastrado, opa. Deixa eu colocar aqui. 2024 no mês 3, dia 17. Certo? Beleza. Então aqui atualizado, foi atualizado hoje também. Eu criei hoje e atualizei hoje. Então toda vez que eu entrar aqui na minha planilha, eu posso vir aqui, ó, vamos dizer que a gente atualizou, sei lá, foi... Não vou colocar aqui melhor. Vamos dizer que a gente criou o registro dia 13 e eu atualizei hoje, porque eu entrei aqui, entendeu? Então eu tenho uma data atualizada. E aí eu poderia colocar vários registros. Aí, vamos lá, gente. Eu quero associar que o Rodolfo está trabalhando naquele projeto. Como que eu colocaria isso? Assim, gente, eu teria várias formas, mas qual é o CPF dele? Qual é o identificador dele? É um. Então eu posso vir aqui, gente, colocar assim, ó, projeto, ID. O que é o projeto ID? É um. Então logo ele já tem a referência aqui que é um, certo? Então aqui a gente já fez uma associação, já começamos a apresentar a associação. Novamente, eu estou fazendo isso de um modo macro. A ideia aqui é muito mais de vocês entenderem o macro. Eu vou pausar, a gente vai abordando mais conteúdo de maneira macro e depois eu volto, porque depois a gente vai começar a fazer as assimilações. Como o banco de dados funciona e como a planilha está funcionando. Beleza? E não compreendam, ainda não estou falando do conceito a fundo, tá, gente? Eu estou falando simplesmente do macro, certo? Então, assim, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam entrando no clima do banco de dados. A ideia, novamente, é essa: vocês entrarem em sintonia com o que a gente está tentando mostrar para vocês no modo macro e depois a gente vai para a parte técnica. Beleza? É isso, muito obrigado. Nos vemos.